E então eu trouxe o tema, o chamado da alma. Então, para a gente começar a refletir, eu trouxe Jesus, é claro, quando lá em João ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade que seria essa que Jesus está dizendo? Aonde chega essa verdade que vai me libertar? Libertar de quê? Né? E aí a gente começa a refletir. Essa libertação é o nosso processo evolutivo, espiritual. Como seres espirituais que somos. É essa a verdade que Jesus nos traz. Espíritos imortais, que nós somos. Né? Essa carne, um dia ela fica aqui, nesse plano, e nós seguimos. Então essa é a verdade que vai nos libertar das amarras que ainda temos. Aquelas que trazemos de vidas passadas e agora ainda assim refletem em nós. Né? A vaidade, o egoísmo, o orgulho, a ambição, mas a ambição sem limites. Porque é necessário a gente ser, sim, um pouco ambicioso, para a gente atingir nossas metas, nossos objetivos, mas até que ponto eu quero ter e esqueço do meu ser eterno, meu ser divino. Nós somos seres divinos. Então essa é a verdade que Jesus quer que Ele está nos apresentando para nos libertar. E assim então, todos os dias nós somos chamados, a todo instante, por pequenas situações, por conflitos, por discussões. Mas isso é um chamado ou é um conflito, algo que eu preciso resolver? Não deixa de ser um chamado para o teu autoconhecimento. Para a gente pensar, opa, até aqui eu consigo relevar, mas daqui para frente não. Esse é o meu eu, não é o eu do outro. Né? Então a gente começa a entender que certas pessoas e situações, vamos dar exemplo, parentes difíceis, né? A gente já se olha aí, ó, né? E aí, vizinhos, né? Que também não são fáceis. Conflitos, pessoas, situações que do nada aparecem no nosso caminho, né? E aí a gente fala, parece que eu sou um imã. Quando eu vejo, eu tô lá. Ou quando tá ali, eu tô no meio. E você tá sendo um imã mesmo. Pode ser que pela tua vibração, isso te ligue ali, ou a espiritualidade te colocando nessa situação para ver como tu resolve agora. Porque quando a gente acha que a gente já domina tal inclinação, acontece alguma coisa que me tira desse caminhar. Né? E aí a vida vai nos testando. Nós mesmos. Isso é evolução. Né? É a gente estar começando a se conhecer. Né? E aí temos dois tipos de reflexão quando a gente começa a se autoconhecer. Pelos sentimentos, pelas nossas emoções, né? E também pela razão. Os sentimentos seria ali o amor, a compaixão ao próximo, o meu modo de ver a vida, que eu acho que já não vale mais a pena seguir esse caminho. Eu começo a raciocinar. Isso é a doutrina que nos exige. Em todas as épocas da humanidade, podemos sim levar a razão, estudar. É isso que a doutrina espírita nos apresenta. Nós não temos dogmas aqui, nenhum. Porque Deus quis assim, é porque está lá escrito. Não. Se tudo evolui, se tudo se transforma, a palavra também. O modo como vimos a vida também. Se a gente for acompanhar, então, querendo provas, olha a ciência. Só olhar a ciência, né? Então, assim a gente consegue ir compreendendo a evolução. E nós não somos seres destinados à morte. Embora todo mundo aqui um dia irá partir. Nós somos seres destinados à evolução. E o que é a evolução, então? A libertação. A libertação do nosso ser. Compreendendo que somos seres espirituais, passando por a matéria.
e somos seres errantes. Quando a gente diz ser errante, a gente sempre pensa assim, porque a gente erra bastante. De certa forma, sim. Mas se a gente for realmente estudar o que é o ser errante na espiritualidade, ela nos diz que o ser errante é aquele ser que está encarnando, desencarnando, indo para o plano espiritual, estudando lá, precisando voltar para a matéria, desencarna da matéria, volta. A gente fica na erraticidade dos planetas. Isso é um ser errante. E nós somos, né? Então, Jesus, quando ele veio, ele não prometeu que a gente não ia ter nenhuma aflição, nenhum sofrimento. O que ele diz? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu estarei contigo. Né? E quando a gente começa a ter essa visão de que eu preciso sim desse sofrimento para a minha evolução, a gente começa a ver que tudo muda. Porque Jesus também precisou sofrer, porque ele quis, é claro, mas para nos mostrar algo, né? E toda a missão dele aqui. Essa semana, acho que faz um mês mais ou menos, todo mundo viu ali que no Sérgio Guimarães, que estava aquele menino, o nome dele é Jean, ele desencarnou semana passada, ele estava passando por um tratamento, né? E de câncer e tudo, então eles buscaram ele para pedir ajuda e tal, e uma frase assim que marcou bastante, assim, que foi quando ele falou assim: a doença me aproximou de Deus, eu voltei para a igreja. Não sei se vocês viram. Então é isso, sabe? Ele sentiu o chamado, mas foi pela doença, infelizmente. Então, é esses exemplos hoje, nosso, aqui da Terra, passando por nós aqui, que a gente tem que, despertar um pouquinho. Né? Porque não é comigo que eu não posso levar como exemplo. Hoje, muitas pessoas que estão aqui sentadas, eu admiro. E às vezes eu falo a elas. É isso. É quem está aqui do nosso lado. A gente tem que parar de idolatrar seres que nem sabem que a gente existe, né? Mas que, por certo motivo, a gente admira. Mas e quem está do nosso lado, né? E aí, então, a gente começa a pensar, poxa, então tá, Jesus não prometeu que a gente não ia ter aflição, mas ele estaria conosco, né? Vai nos libertar, vamos conhecer a verdade. E aonde que está? Porque Jesus não tinha religião. Ele não fundou nenhum templo religioso. Jesus era o amor divino. Jesus era a religião. Jesus era o hospital. Então Jesus, como ele trabalhava? Despertando consciências. Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Despertando consciências. Então vinha a cura, porque ele era médium de Deus. Jesus foi o único médium de Deus. Nós aqui somos médiuns da espiritualidade, dos espíritos, assim como nós. E ainda temos aí um mentor, né, um guia espiritual. Mas Jesus, Deus, o único. Né? E aí então vinha as curas, vinha o despertar da consciência de um amor puro, né, que fazia-os seguir. Então, fazia-os seguir. Como que Jesus chegava a essas pessoas? Estendendo a mão. Né? Quando ele encontrava um leproso, quando ele encontrava um doente, um aflito, ele não perguntava nada. Ele também não vinha com um sermão gigante. Quando ele encontrou Pedro, Tiago, Maria Madalena, olha só, Nicodemos, ele não dizia: estás preparado. Ele dizia: segue-me. Só isso. Segue-me. E a partir daí, tudo ia se transformando. E as pessoas iam entendendo esse chamado. Né? Mas nós hoje, infelizmente, a gente não consegue olhar
dessa forma, do segue-me, que tudo tem um propósito, que não existe vítimas e nem algozes, existe por um instante, por certa situação, né? E aí a gente vem, a primeira coisa que a gente começa é predisposição do mal. A gente sempre olha com um olhar de julgamento, ou um olhar, né, que por certo momento reflete e não diz, estou aqui, né? A gente sempre tenta, infelizmente, como seres humanos que somos, achar uma saída, uma solução, mas eu não. É o outro, não é comigo, né? Então, nesse momento, vamos dar lá um exemplo, quando a gente vai para o hospital, né? Eu lembrei da Mari que tiver. Chega lá, tem prioridades, né? E vão passando na frente. E tu tá ali, sentado, esperando. Mas a prioridade é prioridade. E daí a gente fala, não, mas coitado, né? Se acidentou. Nossa, é prioridade. Ah, é uma senhora, é prioridade. A gente vai entendendo. Mas chega a certo ponto que, é a minha prioridade agora, né? É isso. Somos seres humanos. Mas se a gente está olhando com esse olhar ainda, tá bom? Pior é quando a gente já julga. Mas eu tô pior. Como é que tu sabe que tu tá pior? Né? Isso acontece aqui na casa espírita também. Então, existe a certa prioridade quando por ordem de chegada, mas também existem casos que é preciso a gente atender, né? Como as crianças, os idosos, as pessoas que são doentes. Às vezes a gente olha, poxa, mas só não tem uma perna ali, mas tá de boa. Mas será que ele não está passando por algo muito pior que eu? Ou é um suicida que está sentado ao meu lado, que já decidiu se suicidar, mas antes pensou em vir aqui, que eu preciso da luz de Jesus. E aí? A gente não sabe. Por isso, meus irmãos, a gente sempre precisa estar em oração, vigilante, diante do nosso pensamento. Porque André Luiz já nos disse que a espiritualidade, o mundo espiritual, seja a luz ou as trevas, ele sempre vê a nossa intenção e o nosso pensamento, não a nossa ação, que às vezes a gente faz no impulso. Ai, estava caindo, peguei. Tipo isso. Ah, estava todo mundo ajudando, daí fui ajudar. Se é por obrigação, não faça. Faça de coração. É isso que Jesus quer. Que a gente esteja aqui de coração. Que a gente faça pelo outro de coração. É só isso. Mas eu nunca sou correspondido. Pois é, mas tudo tem um propósito. Talvez tu não correspondas também, de uma certa forma diferente, né? Então a gente vai começando a compreender e entender que o chamado muitas vezes é sutil. É nesse pedido de ajuda, né, que eu atendo, numa oração, numa singela conversa, como a gente está aqui hoje. Mas às vezes não. Às vezes é um desafio na caminhada, uma doença, uma aflição, um vazio existencial. Quem sou eu nesse mundo? Que a vida quer de mim? Que eu faço agora? Já vivi o suficiente, já estou lá na meia idade para mais, e agora? A vida quer muito de ti. Muitos precisam de ti. E tu precisas de muitos. E assim a gente vai começando a entender que nada é por acaso, né? Quem aqui não tem uma situação na vida que a partir dela te fez despertar em alguma coisa? Todo mundo tem. A perda de um ente querido, né? Uma situação difícil com a família, né? Ou a gente escuta, né, de alguém:
Depois que aconteceu o acidente, depois da doença, comecei a ver a vida de forma diferente. Mas que bom que deu tempo de ver diferente. Vamos começar a ver a vida assim, que às vezes é tarde demais. E aí quando passa, a gente vê, se eu soubesse, tinha feito diferente. Se eu sonhasse com tal certa situação, eu tinha feito diferente. Então não nos cabe mais julgar-nos ou querer entender. A gente tem que seguir daqui para frente, né? E o chamado, ele vem tanto nessa forma individual, como estamos conversando, como no coletivo. Quantas coisas que estão acontecendo no mundo ali fora, né? Desastres naturais, muitos, guerras que não acabam, né? Disputas de lideranças. A gente sabe que o mundo lá fora não está fácil. E o que a gente está fazendo? Mas eu sou tão pequeno, Eu também. Olha a Venezuela hoje, como ela se encontra. É muito triste. Mas a gente desligar a TV quando está passando, ou nem quero saber, não vai resolver. A gente precisa sentir compaixão. Essa é a primeira situação. Por mais espíritas que somos e estamos aqui entendendo que não existe vítimas, não existe lugar errado na hora errada, que tudo tem o seu propósito e fluidos afins, almas afins, que precisavam estar lá naquele lugar, não nos cabe julgar ou montar um estudo gigantesco para saber o porquê, né? Mas são milhares de pessoas que estão desaparecidas. Não sabemos quantos desencarnados tem. Alguns já foram encontrados, né? E aí a gente pensa, quando comecei a montar o estudo, se a gente for pensar, tudo que a Venezuela já estava passando há muito tempo, a miséria, a fome, a disputa, tudo interno a eles, a parte do litoral nunca foi atingida. E eles viviam. Prédios maravilhosos, edifícios, vivendo. E do lado, a miséria, a fome. Então precisou acontecer em tudo para que todos olhassem, de certa forma, para o meu irmão que estava ali do meu lado. Os países ao redor, a ajuda humanitária, isso já está vindo, né? Porque enquanto era coisas isoladas, é disputa, é conflito, isso aqui. Não. É um povo que precisa de amor. É um povo que precisa de Jesus, né? Então nos cabe a ter a compaixão. E aí a gente faz a nossa parte. Como a parábola do bom samaritano, ajuda, simplesmente ajuda. Não pergunta se merece ou não. Porque tu não sabes se tu mereces aquilo que tu estás tanto pedindo. Por isso que a gente fala, Senhor, fazei a tua vontade e não a minha. Porque nós, na nossa cadeia de evolução que ainda encontramos, que ainda estamos, somos tão pequenos, né? E aí a gente vai se autoavaliando, se autopoliciando também, né? E vamos nos dominando. E aí tem o Chico, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então a gente está muito longe da perfeição. E Deus, Jesus, nunca disse, ele disse, sede perfeitos, agora qual é o caminho? Porque a gente está no caminho, né? Então é esse reconhecer os nossos próprios limites, isso está fazendo com que a gente evolua. Conhecer a nossa pequenez, as nossas más inclinações. E aí então a gente vai entendendo. Há momentos que Deus deixa de falar por circunstâncias. A gente tem que pensar muito nisso. Circunstâncias essas que a gente conversou até agora. E aí ele começa a despertar em nós
falar em nós, a nossa consciência. E aí a gente começa a entender que não me cabe mais aquela conversa chula de antes, sabe? Aquela vivência, muitas vezes, não está dando mais certo. Isso já não é um chamado, isso é um despertar. Talvez o meu trabalho também já não me cabe mais ali. E a gente vai começando a entender que eu estou mudando. E é um despertar divino que vem de dentro. E muitas vezes eu começo a renunciar. Por exemplo, hoje, renunciei à minha sopa quentinha, à minha cama, o meu computador que está me esperando, para a gente estar aqui. Todo mundo fez isso. Eu dei o meu exemplo. Se eu disser o teu, tu vai falar o teu. Isso é renúncia. Porque eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso estar aqui. Eu sei que Deus está em mim e em todos os lugares. Mas a presença aqui é para eu me fortalecer e para eu ainda muito pequeno ouvir. Né? E aí, se diante de tudo isso que a gente conversou agora, a gente ainda não conseguiu entender o nosso chamado, eu vou dar um exemplo que acontece com todo mundo, que é inevitável. Inevitável. Todas as noites nós somos chamados. Através do quê? Do sono. Todas as noites a gente é chamado. A gente tem uma pequena morte todas as noites. Já pararam para pensar nisso? Não adianta rir, não. E tem gente que não volta do sono. A minha avó foi uma pessoa dessa. Ela morreu dormindo. E quantas pessoas também acontecem isso? Né? E aí, todas as noites, a gente desdobra, nosso espírito vai e o nosso corpo fica lá na nossa caminha, descansando, repondo as energias, se refazendo. E o que é que o espírito quer aqui? Se o corpo vai descansar? Ele vai. Vai para onde? Para onde a tua vibração se encontra. Ou para onde tu pedes. Ah, mas se eu pedir para ir com Jesus... Ah, daí cuidado. Não, mas se eu pedir para ir lá, numa colônia espiritual, que me acolha, que eu tenho que mudar em certa situação, é um pedido. Né? E aí a gente começa a entender que eu não sou desse mundo realmente. Todas as noites eu vou para o meu real mundo. Né? Lá no nosso lar, tem, quem não gosta muito de ler, tem o filme, né? E retrata muito bem ali o desdobramento, o cordão de prata que estava ali, né? E a pessoa foi chamada no sono para ter uma conversa com um mentor espiritual. Isso acontece muito. Então, lá no plano espiritual, a gente reencontra pessoas, a gente encontra também pessoas que vão vir para a nossa família, que ainda não chegaram, mas já estamos preparando-os, né, para recebê-los. Isso tudo é inconsciente. Às vezes, quando eu sonho com um ente querido, não é bom? Ai, sonhei que eu estava lá com fulano de tal, meu, que bom. Estava mesmo. Acredite, né? Acredita, porque olha lá, Livro dos Espíritos, questão 401, ela explica o sono. Por que a gente precisa dormir? Na 402, ele define os sonhos. Por que a gente sonha? Diante da ciência, da psicologia, ele vai dizer que é o nosso consciente, o nosso inconsciente, que vai ali, que fica ali, e não consegue sair daí. Ele só explica até aqui. Depois não vai. E lá na 404 ele diz os encontros espirituais que temos, né? Essa pequena morte que temos, né? E além do subconsciente, então, tem muitas obras, como essa do André Luiz, né? Que eu citei agora, que vem dizendo as vivências da alma, as vivências do espírito, né? No plano espiritual, quando a gente dorme. Então, meus irmãos, tudo é divino. Tudo.
e a gente começar a se concentrar e se sentir como ser divino, a gente começa a buscar. Se não em obras, em vídeos, em palestras e o nosso autoconhecimento. Somente o nosso autoconhecimento vai fazer com que a gente consiga ver as coisas de uma forma diferente, né? Lá no Evangelho diz assim, a doutrina espírita, além de ser compreendida, ela precisa ser sentida, né? Então tem muitas coisas que eu ainda não compreendo, mas eu sinto no meu coração. E isso é a gente ter a ligação com o divino, né? Então, pessoal, para encerrar, né, nós precisamos, com urgência, transformar o conhecimento em amor, né? E da reforma íntima. Além do que, colocar a doutrina na vivência. Ter uma fé com ação. Lá em Tiago e no livro do Evangelho, Fora da Caridade Nova Salvação, tem uma frase que diz: a fé sem obras é uma fé morta. Eu preciso fazer, né? É aquela frase: não me fale de sua religião, da sua doutrina, me mostre-a em você. É isso. E aí a gente começa a entender que sempre foi sobre mim, não sobre o outro. Como diz Joana de Ângeles, né? Em tudo ao meu redor. E por mais o erro do outro não é igual ao meu, mas eu também erro. E aí a gente vai entendendo quão humilde precisamos ser e aceitar o chamado, né? Seguir os passos do Mestre. Então, para essa noite, que eu desejo é que todos nós tenhamos coragem de responder, de renunciar e de se fortalecer, mesmo com os pés calejados. Não apenas ouvir o chamado, mas despertar seguindo. O mundo lá fora não para a gente se refazer. Tudo segue. Então vamos nos olhar com amor também e ver que somos sim merecedores de tudo aquilo que temos, mas tudo aquilo que somos só depende de nós, né? Então, muito obrigada pelos olhares, por essa troca que tivemos aqui essa noite. Que o Pai Maior os abençoe e os proteja sempre.